Olá, você começa mais um programa Esporte Mágico aqui pela Nova TV, Canal 3 da NET, e vamos falar do Brasileirão, que já tem um campeão, mas olha, a briga pelo rebaixamento, 5 equipes estão numa disputa que vai ser definido na última rodada. Vamos falar do Franca Basquete e vamos falar da Liga Regional, do Sub-12 e Sub-13, entre a Aspa, que já é campeã no Sub-12, mas no Sub-13 está empatado em 1-1 e o próximo jogo vai definir quem vai ser o campeão no Sub-13. E comigo aqui está Ricardo Costa e o nosso convidado de hoje, Kelvin Melo, jornalista. Kelvin, muito obrigado pela presença mais uma vez, seja bem-vindo. Um abraço, Gonzaga, estamos aqui para falar um pouquinho de esportes, Brasileirão, basquete movimentado, as categorias de base também. Ricardo Costa, um grande abraço e como eu disse, Ricardo Costa, a briga pelo rebaixamento, meu amigo, essa última rodada, olha lá, hein, de olho em muitas coisas. Olá, Gonzaga, olá, Kelvin, olá, amigos telespectadores. Essa última rodada aí o bicho vai pegar, Gonzaga. Principalmente, a meu ver, o foco estará no jogo Coritiba e Vasco e Figueirense e Fluminense. E esses dois jogos vão decidir a vida do Vasco para o próximo ano, Gonzaga. Legal, muito bacana. Iniciando aqui, tocando a bola, a gente vai de Liga Regional no Sub-12, né? Começando, a Aspa venceu a Chuí-Chuá, fez 2-0 e sagrou-se campeão. E no Sub-13, como eu disse, está empatado, a decisão vai ficar para o terceiro jogo. E o Esporte Mágico lá fez a matéria, vamos ver aí com imagem de Thiago. Vai começar dentro de instante aqui no Pedrocão a primeira partida entre a Chuí-Chuá do técnico Daniel Finotti e a Aspa de Josiel. Com certeza uma partida emocionante, haja visto que as duas melhores equipes dessa competição. Repito, daqui a pouco a primeira partida da decisão do Sub-12 aqui no Pedrocão. Eu falo aqui com o armador Nezinho do Franca Basquete, prestigiando aqui a final do Sub-12 entre Franca e a Aspa. Dá saudade de quando você era garoto, obviamente, com certeza, praticou, jogou algumas competições. Fala aqui pro amigo do Esporte Mágico. Com certeza, né? Uma competição muito legal, onde que os moleques aí estão se introduzindo no basquete. Eu lembro, assim, na minha idade, quando eu comecei, nessa idade, com 12 anos, e tá participando aqui é um nível muito legal, muito gostoso. Tá conversando com os outros técnicos também, que eu conheço, né? Já trabalhei junto. Então a festa aqui no basquete de Franca tá muito legal. Na sua avaliação, no seu conhecimento, você que é um grande jogador realmente sempre jogou em alto nível. Você vê esses garotos na idade que tá, já dá para perceber assim, olhar em algum, olha, eu acredito que isso, aquele poderá vir jogador. Você já tem esse olho clínico? A gente, como leigo, acreditamos que você tem essa capacidade. Fala para nós, Nezinho. Sim, já acompanhei não só a etapa final, uma etapa antes lá no Chuí-Chuá. E você vê que a galera, que os meninos têm muitas possibilidades sim de virarem jogadores, mas é isso, tem que continuar treinando, mas o nível técnico é muito bom, por isso que eu voltei aqui, eu fui a primeira vez ver no Chuí-Chuá, gostei, e voltei agora aqui no Pedrocão, porque a molecadinha já tem muita noção e com certeza muitos sairão aí pro Franca Basquete. De partida aqui no Pedrocão, a Aspa vence a Chuí-Chuá por 52-47 no primeiro jogo da final da Liga Regional. Uma grande partida onde as duas equipes mostraram um basquetebol envolvente, muito bem disputado, um presente para as duas torcidas dessas duas equipes aqui compareceram, muitos torcedores, tanto da Aspa quanto da Chuí-Chuá, prestigiando, repito, essa que foi a primeira partida com vitória da Aspa diante da Chuí-Chuá no Sub-12 da Liga Regional. Eu falo aqui com o José, o técnico da Sub-12 da Aspa, que venceu o time da Chuí-Chuá na primeira partida da Liga Regional. José, uma partida emocionante, disputada do começo ao final, e no quarto-quarto, onde você conseguiu obter, sair na frente e manteve essa diferença e não deixando com que eles encostassem. Eu acho que a vontade dos meninos hoje encaixou no último quarto a defesa, e aí nós conseguimos jogar um pouco melhor, porque o domínio do jogo estava com eles.
Nós estávamos errando demais, né, não conseguindo achar uma defesa qualificada para jogar contra eles. E nós tivemos a felicidade de reverter na base da superação, da vontade dos meninos, e conseguimos essa primeira vitória, que ainda tem que fechar mais uma ainda. É só o primeiro passo, né? Que o nosso confronto sempre foi muito equilibrado contra eles, e domingo não vai ser diferente, né? Eu falo aqui com o Giovani, pai do Giovani de Sub-12, não está muito feliz porque não obteve uma vitória, mas foi um jogo emocionante, bem equilibrado. Fala aqui, por gentileza, esse sentimento de ver o filho jogando, e tem o segundo jogo domingo, com grandes possibilidades de empatar e por que não virar esse playoff. A nossa esperança é levar para o terceiro jogo, né? Os meninos jogaram muito bem, já é o terceiro ou quarto jogo que eles batem na trave, vem se superando, vem crescendo. E é um orgulho pra gente, e além da vitória, né, a amizade, o companheirismo que esses meninos aí adquirem durante os jogos, durante os treinamentos, né, além de adversários, eles são muito amigos e companheiros. Esse é o principal fundamento aí do esporte, do que vem acontecendo aí junto com esses meninos, a gente vem acompanhando eles. E o que a gente espera realmente é isso aí, é que eles se tornem grandes homens através do esporte. Eu falo aqui com o Giovani, não está muito alegre porque perdeu um jogo, mas uma partida muito bem disputada. O que faltou para o time de vocês obter uma vitória? A gente perdeu o jogo em erros bobos, erro de passe, erro de bandeja, fazendo faltas bobas, perdendo lance livre. Foi detalhes que a gente não saiu com a vitória hoje. Eu falo aqui com o Lucas, jogador da Aspa, depois de uma bonita vitória diante do time da Xuixuá. Você sempre teve em desvantagem até o quarto-quarto. No quarto-quarto vocês passaram na frente e mantiveram obtiveram a vitória. Fala desse prazer, dessa satisfação, dessa primeira vitória diante da Xuixuá. A gente foi com um bom elenco, começamos atrás, mas buscamos uma vitória boa para playoff, para buscarmos no domingo a final contra eles, sermos campeão. Aqui no Pedrocão, a segunda partida da Liga Regional Sub-12, a Aspa vence a Xuixuá e sagra-se campeão dessa categoria. Eu falo aqui com o José, o técnico do Sub-12 da Aspa, que acaba de vencer a Xuixuá por 53-45. Fala da satisfação desse título, José. Acho que foi muito importante a superação do grupo, a superação da equipe, né, com as dificuldades que nós tivemos. Então só veio coroar o trabalho, né, e ressaltar também o trabalho do Xuixuá, uma equipe competitiva, aguerrida, que só abrilhantou a disputa, né, durante todo o ano. Eu falo aqui com o Daniel, técnico do Sub-12 da Xuixuá. Infelizmente uma derrota, os meninos lutaram, mas não deu para você obter essa vitória e levar o jogo para a terceira. Fala do que foi esse jogo, Daniel. Assim, eu acho que tá de parabéns os dois times, tá? Foram 2 jogos, aliás, todos os jogos que fizemos contra a Aspa esse ano foi dessa forma. No meu tempo de carreira eu nunca vi um playoff tão equilibrado como esse, principalmente nessa idade, que é muito inconstante. Às vezes tem jogo que o menino joga bem, tem gente que não, tem jogo que não joga, mas estão todos de parabéns. Infelizmente não conseguimos igualar o jogo, ganhamos 2 quartos e eles foram superiores em 2, tá? Mas está todo mundo de parabéns. Fala aqui com o Davi, atleta do Sub-12. Davi, infelizmente, uma derrota, mais uma, e não foi possível esse título. Fala do o que faltou para a sua equipe para você obter essa vitória no jogo de hoje. Eu acho que nós tivemos muita vontade, mas o mérito foi deles. Nós tentamos o máximo da gente. Faltou mais fácil, mais vontade, mas foi bom jogo, foi sempre acirrado. Mas segundo lugar também é bom.
Eu falo aqui com o atleta Paulo da Aspa, que conseguiu a segunda vitória diante da Xuixuá e o título da Liga Regional. Fala dessa satisfação, Paulo. Pô, pra mim é muito legal ganhar mais uma vez, jogar muito bem e eu agradeço a torcida por estar aqui. Eu falo aqui com o Oscar, pai do Luca, da Aspa, que acaba de vencer a segunda partida e sagra-se campeão. Fala desse prazer, dessa satisfação, Oscar. Olha, foi um ano muito difícil para os meninos. Eles tiveram muita dificuldade em treino, mas deu tudo certo. Os meninos acabaram saindo muito bem e foi um jogo muito bom. As duas equipes estão de parabéns porque é jogo muito parelho. Os meninos estão crescendo agora no esporte. Para nós é muito importante isso. Começa a segunda partida aqui no Pedrocão entre Aspa e Xuixuá pela Liga Regional Sub-13. A Aspa venceu a primeira partida e a Xuixuá tem que conseguir essa vitória para levar o jogo para a terceira partida. Com certeza será uma partida emocionante, como foi a primeira partida aqui no Pedrocão. Termina o jogo aqui no Pedrocão, segunda partida entre Aspa e Xuixuá no Sub-13 e a Xuixuá consegue a vitória e empata o playoff em 1-1, vencendo por 56-44. A segunda partida acontecerá no meio da semana e definirá quem será o campeão do Sub-13 da Liga Regional. Eu falo aqui com o Gustavo, técnico do Aspa, que perdeu a segunda partida e levou o playoff para a decisão para o terceiro jogo. Fala dessa derrota e por que você perdeu esse jogo no seu entendimento, Gustavo? Acredito que basquete é assim mesmo, né? Ninguém joga para perder. Hoje nosso time não estava num dia tão bom, o time do Sub-13 do Chuí jogou bem, estava num dia que as bolas deles estavam caindo, né? Deu as coisas mais certas para eles. Nosso time bobeou muito no começo do jogo, depois não conseguiu reverter o resultado. Mas é assim mesmo, nessa idade a gente não busca tanto resultado, a gente busca mais que os meninos aprendam os fundamentos, jogar jogo como esse no final do jogo ali, alternando o placar. Mas teve bom, é isso, a gente vai ter mais uma partida, graças a Deus vai ser mais um espetáculo bom, que todo mundo ganha com isso, né? Não só o nosso time como o deles também. Final de jogo aqui no Pedrocão, a Xuixuá empata o playoff em 1-1, uma partida emocionante, como foi a segunda, e a satisfação, você vê os garotos apresentando um basquete de encher os olhos, não é isso mesmo, Chuí? A gente consegue mensurar o desenvolvimento, a melhora de todos os jogadores, né, que começaram no ano. E esse é o maior objetivo da escola, que todos os seus jogadores melhorem o seu passe, seu drible, a sua interpretação tática do jogo, né? E façam esses jogos. É a primeira vez que a nossa escola vence, né? A equipe da Aspa, e isso aí que sirva de motivação para os professores, para a escola, para os alunos, né? Que seja um marco para a gente. Tá aí, você viu a matéria aí do jogo onde definiu o campeão no Sub-12 e o Sub-13, repito, com o playoff empatado em 1-1 e será definido. Kelvin Melo, perdão meu garoto, deu uma tropeçada aqui. Esse título no Sub-12, duas equipes tradicionais, a Aspa e a Xuixuá, foi merecido? Foi sim, Gonzaga, com certeza. As melhores equipes, né, da nossa região chegaram às finais. No Sub-12, a Aspa, indiscutível, venceu as duas partidas. A Aspa, que recentemente esteve em São Paulo também, disputando as finais no interior nessa categoria, no Sub-13 também. E no Sub-12, a equipe acabou jogando melhor as duas partidas. Xuixuá fez frente, principalmente no primeiro jogo, conseguindo aí estar à frente do placar. Mas na segunda partida, a Aspa conseguiu abrir uma vantagem, administrou essa vantagem até o final e conquistou o título. Já no Sub-13, as equipes se equiparam bastante, né? O Xuixuá com o Adiel se destacando. Já pelo lado da equipe da Aspa, nós temos o Léo, filho do Edu Mineiro, que também joga muito bem. Vale destacar que o Adiel é filho da Cleomara e do Alexandre Borges, e o Léo é filho do Edu Mineiro. Então, assim, as categorias de base de Franca estão muito bem servidas, realizando bons trabalhos, sempre chegando nas finais, dominaram a região, estão nas finais no interior, chegaram às finais também do estado.
Então, a gente vê que a base de Franca realiza um bom trabalho, os técnicos sendo bem preparados. Então, acho que o futuro de Franca realmente está muito bem servido na mão desses garotos. Tá aí, bacana o comentário do Kelvin. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. E agora, um recadinho da América para você. Vai tirar a sua CNH? Autoescola América. Telefone 3720-0256. Há mais de 13 anos, prestando um ótimo serviço em Franca e região. Kelvin, voltando aqui falar do que foi esse confronto, né? Essa vitória da Aspa, que venceu por 2-0, fez 2-0 e é campeã. E no Sub-13 esse empate 1-1. O que me chama a atenção ali, Kelvin, e você que não ainda teve oportunidade de assistir um jogo dessas equipes, olha, você não sabe o que está perdendo. Os garotos empenhados, dedicados, é uma disciplina, cara, é uma coisa que chama atenção. Aqui em Franca, todo mundo gosta de basquete, entende de basquete, né? Eu comecei a ver basquete, eu era garotinho, vi aquele time com Hélio Rubi, Carraro, Totô, Francésio, você nem era nascido na época, viu, Kelvin? Você também? Eu peguei essa seu fase. pai deve te contar muito bem isso aí. Boa. Uma fase excelente. Então, a gente gosta do basquete de verdade. Aí você vê os garotos hoje, a disciplina. E você falou, eu até te perguntei lá, aquele garoto, o armador Adiel, cara, eu não consigo, eu acredito que se aquele menino for trabalhado, ele tem tudo para ser um jogador. Me fala exatamente desse menino Adiel, que foi o cestinha, né, com 21 pontos, e ele joga, cara, ele mete uma bola de 3 lá, e ele é marrento, ele fica na dele. Fala desse garoto, por favor. Na verdade o Adiel, ele tem aquele estilo, né, puxa mais pro lado habilidoso do basquete, né. Ele tem essa habilidade inata, realmente tem esse diferencial. Ele jogava na Aspa até o ano passado, depois veio para a equipe Chuí-Chuá, fez dupla ali com o Gabriel, um atleta também que tinha uma capacidade muito grande de drible, de improviso. O Gabriel acabou indo embora, né? Os pais mudaram de cidade, e o Adiel ficou com essa responsabilidade de comandar o time. Ele é o armador, tem aí como base, como espelho o Steph Curry, né? Jogador do Golden State, joga ao lado do Leandrinho. Então, os meninos hoje, com o advento de internet, sempre vendo vídeo, desafio de habilidade, então isso é comum se ver nos treinamentos. E chega na hora do jogo, realmente eles sobressaem, né, com essa habilidade toda. É filho do Alexandre, da Cleomara, né? Chega em casa, tem um puxãozinho de orelha, então o Adiel com certeza é uma das promessas, tem que crescer um pouquinho mais. O pai é baixinho, a mãe também, mas ele tem esse diferencial que é a habilidade, né? E isso conta muito quando se joga com outras equipes. Os meninos da Aspa já estão acostumados com o estilo de jogo dele. Então fica mais fácil marcar. E o Léo também tem um potencial de marcação. O Léo, que é o filho do Edu, muito grande. Então você vê esses duelos aí, são frequentes nas categorias de base. E os pais, né, os familiares dos atletas sempre prestigiam. Você viu o Poli praticamente com um público aí de 300, 400 pessoas em jogos de garotos de 12, 13 anos de idade. E isso é só em Franca. Legal, muito bacana. Olha, vamos ao intervalo e no próximo bloco muito mais para você. Não saia daí. We're a million lonely people all together on this needle in the sky. A Casa do Atleta é uma loja de materiais esportivos aqui de Franca, com mais de 8 anos no mercado. Prezamos o bom atendimento, a qualidade, um pós-venda muito bom. Atendemos clubes, prefeituras, associações e o público em geral. Nós temos toda a linha de futebol, basquete, vôlei, natação, handebol, temos a linha de artes marciais. Estamos num amplo espaço em frente ao Clube SESI, na Avenida Santa Cruz 2875, contando com uma grande variedade, um bom atendimento e um ótimo preço. Venha conferir. Casa do Atleta, Artigos Esportivos, Loja 2. E aí, está pensando em tirar sua CNH? A Autoescola e Despachante América possui uma equipe de profissionais qualificados para te ajudar. A América, há mais de uma década, presta serviços de ótima qualidade em Franca e região. Precisa renovar seus documentos? Aqui nós parcelamos em até 12 vezes. Tá esperando o quê? Venha já para a Autoescola e Despachante América. Ficamos aqui na Avenida Orlando Dompierre, 1710. Se preferir, ligue para nós no 3720
0256. América, você na direção certa. Sabe aquela refeição com aquele tempero caseiro? Barracão Restaurante é o lugar onde você encontra o prato feito, self-service, marmitas e marmitex, sempre acompanhado de uma deliciosa salada. Que fome! Venha logo, Avenida Elisa Verzola Gozuen, 2256, na Vila Scarabucci. Telefone 3702-0060. Barracão Restaurante. Delicie-se! Quer um sapato fino e confortável? Isso é Andar Leve. Social em couro legítimo com a qualidade do verdadeiro calçado francano. Você ainda não tem um Andar Leve em sua loja? Acesse o site e saiba mais. www.andarleve.xpg.com.br. andarleve.xpg.com.br. Grandes lojas do Brasil têm um Andar Leve. Andar Leve. Qualidade e conforto para os seus pés. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de Fórmula 1, Grande Prêmio de Abu Dhabi, o último do ano, e deu o Nico Rosberg, que fez a sua terceira vitória seguida. O Hamilton ficou em segundo e o Kimi Raikkonen ficou em terceiro. O Felipe Massa chegou em oitavo e o Felipe Nasser chegou em 15º. A Mercedes sobrou esse ano, o segundo Hamilton, que já é o campeão, fez uma temporada excelente e não teve espaço para ninguém. O Vettel deu uma declaração que o ano que vem, entende ele, que a Ferrari poderá equilibrar as coisas. Ele aposta muito, tomara que esteja certo, porque é muito bom você ver pelo menos duas equipes brigando aí de igual para igual, senão fica fácil, como foi o caso do título da Mercedes, conquistado pelo Hamilton, e se não fosse ele, seria o Nico Rosberg. E vamos seguindo aqui. A gente vai falar agora do Franca Basquete. Eu tive uma conversa com o fisioterapeuta o Rogério Barbosa e depois eu falei também com o Nezinho e o Matias, que é o Ricardo, jogadores contundidos, e ele deu uma posição desses grandes jogadores que desfalcou o Franca na vitória diante do Brasília fora de casa e diante do Caxias. Então, solta a matéria. Eu falo aqui com o Rogério Barbosa, fisioterapeuta do Franca Basquete. Quero perguntar a você, Rogério, como estão os casos do Matias e do Nezinho, os atletas do Franca Basquete, o armador Nezinho e Matias, que desfalcaram o Franca diante da vitória contra a Brasília e do Caxias aqui no Pedrocão. Por gentileza, fala dessas situações e quando poderão voltar esses dois grandes jogadores do nosso Franca Basquete. Bom, eles se machucaram na Venezuela. A lesão do Matias é uma lesão no joelho, uma lesão ligamentar, uma lesão do ligamento colateral medial. Essa lesão nós vamos tratar de maneira conservadora, ele não vai operar. Nós vamos fazer fisioterapia de maneira intensiva, igual nós já estamos fazendo. E a previsão é que ele volte entre 4 e 6 semanas. Já a lesão do Nezinho é uma lesão muscular, na musculatura posterior da coxa, no músculo semimembranoso. E isso nós vamos tratar de maneira conservadora também. A perspectiva é que ele volte dia 9 no confronto contra o São José. Eu falo aqui com o Matias, pivô do Franca Basquete, tá sofrendo um pouco, né? O time desfalcado de você e do nosso armador Nezinho, dois grandes jogadores dessa equipe. Eu gostaria que você, eu falei com o Rogério agora há pouco, ele me relatou a sua situação. O que vocês têm conversado a respeito da sua contusão, mais precisamente falando, Matias? Então, uma lesão meio complicada pelo fato de ser uma fratura leve, mas se não tratar bem, ela pode romper o meu ligamento e eu acabar ficando 6 a 7 meses afastado. Então nós estamos fazendo um bom tratamento para voltar bem para as quadras. Eu falo aqui com o armador Nezinho do Franca Basquete, que desfalcou o time diante do Brasília, na boa vitória, diga-se de passagem, e do Caxias no último sábado aqui no Pedrocão. Sofreu um pouco, Nezinho? Sofre, né? Tá do lado de fora é difícil, né? A gente quer tentar ajudar a fazer algumas coisas, mas o principal foi que a equipe fez uma partida boa e conseguiu uma importante vitória. Acho que isso é o principal. A equipe está crescendo, está criando confiança e estamos subindo aí na classificação.
falo aqui com o técnico Lula, prestigiou aqui a final do Sub-12, do Sub-13. É gratificante, você que é um especialista, um conhecedor, dá para ver em alguns garotos um potencial para futuramente ser um jogador, Lula? Olha, mais importante do que o potencial, na minha opinião, é a participação. É importante que os jogadores nessa idade, eles peguem o gosto pelo basquete, o prazer de praticar uma modalidade esportiva, bons hábitos e desenvolver a técnica individual. Nesse momento, o que menos interessa é o resultado do jogo e as qualidades individuais. Eles precisam aprender a jogar basquete, aprender a se desenvolver. E eles têm dessa idade de 12, 13 anos, até os 17 mais ou menos, para cumprir essa etapa na sua formação. Aí depois sim, para ver quem é talentoso e seguir como profissional. Voltamos aqui com o Esporte Mágico. Ricardo Costa, eu te pergunto, essa vitória diante do Brasília lá foi um resultado muito bom para Franca, não? Gonzaga, uma vitória surpreendente, considerando que um jogo fora de casa, contra uma equipe que já vem jogando junto há um bom tempo, a equipe de Brasília, bem mais entrosada, mais estruturada do que a equipe do Franca Basquete, e considerando a ausência do Nezinho e do Thiago Matias, que se contundiram na Liga Sul-Americana. Então isso aí chamou mais a atenção ainda, e com o grande destaque nessa partida, o Bruno, que havia feito nas 3 primeiras partidas apenas 12 pontos no total, uma média de 4 pontos. O Bruno fez 26 pontos nesse jogo lá e o Isaac fez 22, Gonzaga. Uma grande vitória de Franca, principalmente por considerar o jogo fora de casa. Legal, muito bacana. Kelvin, já contra o Caxias, aqui a coisa não foi bem assim. Uma vitória na prorrogação. Comenta esse jogo, por favor. Na verdade, Franca acabou sentindo aí, né? Teve o efeito de viagens, acabou retornando de Brasília, depois de uma sequência também fora da Liga, os desfalques também pesaram. E, na verdade, o Caxias, até um certo ponto, era um adversário meio que desconhecido. Tá certo que hoje o Lula ele tem acesso à nuvem da Liga e consegue assistir os jogos de qualquer equipe. Porém, foi um resultado surpreendente a situação na forma que ocorreu. O Franca precisar da prorrogação para vencer do Caxias, que é o caçulinha da Liga, né? Legal, tá aí o comentário do Ricardo na vitória sobre o Brasília e o quebra do Caxias. Mais um detalhezinho, Ricardo? Sim, o Bruno, que já havia feito aquele grande jogo contra a Brasília, fazendo 26 pontos, ele repetiu a dose, Gonzaga, fez 31 pontos contra o Caxias e foi o grande destaque do jogo. Franca que acabou errando muito, né, Kelvin, em alguns momentos do jogo e principalmente no último quarto. Só para comparar, no primeiro quarto no jogo em Brasília, o Franca Basquete fez 35 pontos, com pontuação absurda até. E em compensação, no último quarto contra Caxias, apenas 12 pontos. Tinha uma vantagem de 8 a 9, se eu não me engano, 9 pontos, faltando 6 minutos. Essa vantagem foi caindo até que Franca ficou 2 pontos atrás, faltando 3 segundos. Uma cesta do Schneider a 3 segundos levou o jogo para a prorrogação. E aí Franca venceu na prorrogação apenas em lances livres. 8 pontos de lances livres, Gonzaga. Uma situação que a gente vê muito no esporte, né? Às vezes a equipe joga de acordo com o adversário. Isso não é só no basquete, né? Às vezes o adversário, todo mundo acha que é fácil e acaba se complicando. Exatamente. E às vezes pode ter também uma situação como essa ocorrido aí nesse jogo contra o Caxias. Felizmente, Franca venceu. Legal, muito bacana. Olha, agora um recadinho da Chuí-Chuá Esportes para você. Chuí-Chuá Esportes. Educação e aprendizagem caminhando juntos. Lá desenvolve habilidade motora e espírito esportivo, com profissionais qualificados e atualizados, usando a mais nova metodologia. Chuí-Chuá Esportes, Rua dos Pracinhas, 741, telefone 3026-0734, 3026-0734, Chuí-Chuá Esportes. Tá aí, bacana. E na segunda-feira, Franca recebeu Pinheiros no Pedrocão. E lá esteve o Esporte Mágico. Veja a matéria que o Ricardo Costa fez com imagens de Thiago. Franca Basquete e Pinheiros entram em quadra nesta noite aqui no Pedrocão, pela 6ª rodada do Novo Basquete Brasil. O Franca Basquete vem fazendo uma grande campanha, com 4 vitórias em 5 jogos, sendo que vem de uma vitória sofrida no último jogo contra Caxias do Sul, quando venceu o jogo na prorrogação. Já o Pinheiros venceu 3 de seus 5 jogos e vem de uma grande vitória fora de casa contra o Bauru.
jogo aqui no Pedrocão. Vitória do Pinheiros sobre o Franca Basquete por 84-70. Falo aqui com o Antônio, ala pivô do Franca Basquete. Antônio, a equipe hoje não esteve muito bem em quadra, né? Tentou uma reação no quarto, mas aí já era um pouco tarde. Como você viu a atuação da equipe? A gente, no primeiro e no terceiro quarto, principalmente no terceiro quarto, deixou eles muito à vontade, não conseguimos fazer uma boa defesa. Aí eles abriram o placar e no último quarto eles só administravam. A gente tentou uma reação, pelo menos para manter a honra do time, de lutar até o fim, mas não foi o suficiente. Eles já tinham aberto uma vantagem muito grande, aí não deu. Falo aqui com César Guidetti, técnico da equipe de Pinheiros, o técnico da equipe vitoriosa na noite. Como você viu a partida, César, e a que se deu essa diferença no placar? A nossa equipe vem fazendo um ótimo início de NBB, um pouco acima até da expectativa. Então fizemos alguns jogos fora de casa, sabíamos que seria muito difícil, como hoje, por exemplo, e cumprimos a risca o que foi combinado e jogamos inclusive acima do esperado. Lula, hoje as coisas não saíram como esperado, né? A que você acredita esse fator, essa queda da equipe, e como você avalia o jogo no geral? Uma somatória de fatores que eu não queria que soasse como desculpa, mas vou enumerá-los porque você perguntou. Primeiro, nós estamos pagando os jogos que foram transferidos quando a gente estava jogando a Liga Sul-Americana. O Pinheiros está 10 dias sem jogar e nós estamos jogando na sequência. Então a gente entrou já desgastado. Nós temos Matias e Nezinho machucados, que são 2 jogadores titulares, ou seja, 40% do time titular está fora. No primeiro quarto, o Isaac se apresentou com febre e gripe. Ele não teria condição de jogo, ele foi para o jogo no sacrifício. É mais um titular, 60%. O Bruno torceu o pé no primeiro quarto, 80%. Então nós jogamos muito baleado. Agora, isso não justifica o péssimo início de jogo que a gente teve, o péssimo final do segundo quarto, os últimos 3 minutos, e o péssimo terceiro quarto. Foram 17, 18 minutos de um basquete muito abaixo da qualidade que a gente tem que apresentar. Tudo isso que eu relatei não justifica o mau basquete que a gente jogou. A gente poderia ter jogado bem melhor e poderia também não ter conseguido ganhar o jogo. Agora vamos para o adversário. O Pinheiros é um time jovem, portanto com poder de correr bastante. 2 estrangeiros. Ganhou de Bauru em Bauru. Vem fazendo uma boa campanha e veio, como eu te falei, descansado. Então se você somar tudo isso num pacote, você vai ver que foi uma situação difícil para a gente. Isso não tira o sabor meio amargo de ter jogado de uma forma totalmente distante da qualidade que Franca merece que seja jogada. Legal, muito obrigado, parabéns pela campanha até o momento. Ricardo Costa para o Esporte Mágico. Tá aí, muito legal. E continuando aqui com o Esporte Mágico, vamos de Champions League. Ricardo Costa, Kel e você de casa. Grandes jogos têm acontecido nessa fase de grupos da Champions, o maior campeonato do planeta, o maior torneio de futebol do planeta, e já na sua 5ª rodada. E vamos passar aqui como está até agora os grupos, né, com o seu primeiro e segundo colocado de cada grupo. No grupo A, o Real Madrid é o líder com 13 pontos, segundo o PSG com 10. No grupo B, primeiro o Wolfsburg da Alemanha com 9 pontos, segundo o Manchester United com 8 pontos. No grupo C, primeiro o Benfica com 10 pontos, segundo o Atlético de Madrid com 10. No grupo D, a Juventus é a líder com 11 pontos, segundo o Manchester City com 9. No grupo E, primeiro o Barcelona com 13 pontos, segundo a Roma, se eu não estiver errado aqui, 5 pontos. É brincadeira a Roma, hein? Grupo F, o Bayern de Munique com 12 pontos é o líder, segundo o Olympiacos da Grécia com 9 pontos. No grupo G, primeiro o Porto com 10, segundo o Chelsea com 10 pontos. Grupo H, o Zenit com 15 pontos, segundo o Gent com 7 pontos. Para quem não sabe, Ricardo, que é você de casa, o Gent é uma equipe belga fundada em 1864, uma equipe bem antiga, ao contrário do Zenit da Rússia, que foi fundado em 1925, para você aí uma informação. Ricardo, você vê que o Barça ele tem 13 pontos, ou seja, um empate e 4 vitórias. Depois, seguido dos times mais tradicionais, conhecidos até por você aqui,
O Bayern de Munique tem 12 pontos, 4 vitórias, uma derrota. O Zenit lidera aqui com 15 pontos. Quem te chamou a atenção mais do que o Barça no momento para você? Olha, Gonzaga, indiscutivelmente o Barcelona, apesar de ter tropeçado no primeiro jogo contra a Roma, quando empatou por 1-1, aquele gol espírita, né, lá do meio, lá da lateral, um gol de muito longe, pegou o goleiro do Barcelona de surpresa. Depois ali o Barcelona foram 4 goleadas, a menor delas por 3-0. Então a prova que o Barcelona está numa fase esplendorosa, mesmo sem o Messi, que estava contundido, o Neymar assumiu a responsabilidade, o Neymar que nessa semana foi a grande notícia do futebol brasileiro, né? Depois de 8 anos, o Brasil voltou a ter um representante na bola de ouro, entre os 3 melhores jogadores do futebol mundial. E o Neymar aí, com essas atuações, principalmente na ausência do Messi, ele chegou a esse nível de ter a indicação para a bola de ouro. Mas além do Barcelona, que vem tendo grandes atuações, inclusive essa goleada sobre a Roma de 6-1 na última semana, o Bayern de Munique vem com um ataque arrasador, teve até uma derrota surpreendente para o Arsenal por 2-0, mas não apaga a brilhante campanha que o que o Bayern de Munique vem fazendo, são 4 vitórias, e também no campeonato alemão vem atropelando, um ataque arrasador. Prova disso que o ataque do Bayern de Munique na Liga dos Campeões é superior, inclusive, ao do Barcelona. Então, o Bayern de Munique e Barcelona, para mim, são as 2 grandes forças. O Real Madrid, com o Rafa Benítez, que não está se bicando muito com o Cristiano Ronaldo, eu não acredito que vá muito longe não, Gonzaga. Legal, muito bacana. Antes de eu te passar aqui, eu vou te perguntar também, você tocou aí, Ricardo, o Neymar, felizmente, depois de 8 anos, está entre os 3 melhores do mundo, vai disputar com Cristiano Ronaldo e Messi, e tinha acontecido a última vez, o Kaká em 2007 ganhou a bola de ouro. Isso é excelente. Para mim, ele está entre os 3 já faz muito tempo, já faz uns 3, 4 anos. E o Wendel vai concorrer ao prêmio Puskás, o Wendel que estava sem clube, agora está no Vila Nova. Isso é muito bom também. 2 brasileiros. Mas o Neymar já merecido. Kelvin, pode Gonzaga, só te cortando um minutinho. E o Santos que lavou a égua nessa história, né? 10 milhões. 2 milhões de euros pela indicação do Neymar. Legal, muito bem lembrado. Ô Kelvin, a gente fala do Barcelona, porque quando você fala de Barcelona, parece fácil, não é verdade? Hoje você tem no ataque Suárez, o Uruguai, o Messi e o Neymar. Olha, é uma tortura para qualquer defesa do mundo. Fala desse time, fica à vontade. É o melhor ataque do mundo hoje, né? É muito fácil falar, né? Suárez, indiscutível, tem um estilo explosivo, o Neymar todo mundo conhece, e o Messi é um craque, né? O melhor jogador do mundo, aí disparado, do ponto de vista de muitos e comprovado por todos. Mas o gostoso da Champions é isso, né? Você tem as principais equipes do mundo, você tem aí 2 equipes portuguesas também se destacando entre as principais, você tem o Zenit chegando, né? Então é um campeonato charmoso, prende as pessoas para estarem assistindo, e ali estão mesmo os melhores atletas, né? Os jogadores tecnicamente mais apurados do mundo, né? É o melhor campeonato mesmo, e o Ricardo dá uma aula, né? Quando fala da Champions, é interessante. Legal. Legal, bacana. A análise do Kelvin, do Ricardo. Vamos ao intervalo. Ao intervalo é no próximo bloco, Brasileirão. A zona de rebaixamento, a cobra vai fumar na última derrota. Não saia daí. Chuí Chuá Esportes. Educação e aprendizagem caminhando juntos. Aqui a preocupação com seu filho vai além das aulas. A Chuí Chuá Esportes trabalha com motivação e criatividade para oferecer aos seus alunos os benefícios integrais do esporte. Profissionais qualificados e atualizados ensinam a ser, conviver, conhecer e fazer. A Escola Chuí Chuá trabalha em 3 vertentes: preservar, transmitir e transformar. Trabalhamos com basquetebol e futebol. A gente trabalha com um grupo de 4 a 6 anos, de 6 a 8 anos, de 9 a 11 anos, meninos de 12 a 14 anos. Unidade 1, na Rua dos Pracinhas 741, telefone 3026-0734. Unidade 2, Avenida Moacir Vieira Coelho 3000, telefone 3703-6410. We're a million lonely people all together on this needle in the sky. A
Casa do Atleta é uma loja de materiais esportivos aqui de Franca, com mais de 8 anos no mercado. Prezamos o bom atendimento, a qualidade, um pós-venda muito bom. Atendemos clubes, prefeituras, associações e o público em geral. Nós temos toda a linha de futebol, basquete, vôlei, natação, handebol, temos a linha de artes marciais. Estamos num amplo espaço em frente ao Clube SESI, na Avenida Santa Cruz 2875, contando com uma grande variedade, um bom atendimento e um ótimo preço. Venha conferir. Casa do Atleta, Artigos Esportivos, Loja 2. Sabe aquela refeição com aquele tempero caseiro? Barracão Restaurante é o lugar onde você encontra o prato feito, self-service, marmitas e marmitex, sempre acompanhado de uma deliciosa salada. Que fome! Venha logo, Avenida Elisa Verzola Gozuen, 2256, na Vila Scarabucci. Telefone 3702-0060. Barracão Restaurante. Delicie-se! Está precisando de óculos novos? Veja bem onde procurar. A Ótica Veja tem tudo o que você precisa em lentes, armações e óculos de sol, com profissionais qualificados e experientes para atendê-lo. Ótica Veja, no calçadão da Rua do Comércio, bem no centro. Guarde bem este nome, Ótica Veja. Estamos de volta com o Esporte Mágico aqui pela Nova TV e vamos de Campeonato Brasileiro, de Brasileirão, que já tem o Coringão campeão. Mas antes a gente vai passar aqui como ficou a Série B, que já está definido após a 38ª rodada. O Botafogo foi o campeão com 72 pontos. O Santa Cruz, Ricardo Costa, o Santinha foi vice-campeão com 67 pontos. Terceiro, Vitória com 66 e quarto, o América Mineiro com 65. Essas 4 equipes integrarão, né, vão fazer parte do grupo da Série A o ano que vem. Os rebaixados, o Macaé do Rio de Janeiro ficou em 17º com 43 pontos, 18º o ABC de Natal com 32, o Boa Esporte lá do Ceará com 31 pontos, 19º. Boa Esporte de Minas, Gonzaga, Varginha, Boa Esporte, né? De Minas, exatamente, com 31 pontos. E o Mogi Mirim, coitado do Mogi Mirim de São Paulo, foi o Lanterna com 23 pontos. Na realidade, o Ceará estava para cair e venceu o Macaé no último jogo e tomou a vaga do Macaé para permanecer e o Macaé caiu, né? Exatamente. Festa, né? Castelão, né? Agora sim, o Brasileirão, que é o Ricardo, né? Que está aí na sua 17ª rodada, repito, a última rodada o bicho vai pegar. Por enquanto o Corinthians, já é o campeão, é o líder com 80 pontos, segundo o Atlético Mineiro com 66, terceiro o Grêmio com 65. A briga pela segunda vaga aqui está uma disputa, porque um ponto de diferença, faltando uma rodada. E o São Paulo é o quarto com 59 pontos. Só pode perder essa quarta vaga para o Internacional, que tem 57. Mas aqui basta um empate contra o Goiás fora de casa, que vai ficar em quarto lugar. Aí o bicho pega. Em 15º, o Coritiba tem 43 pontos. Em 16º, o Figueirense com 40. Em 17º, o Avaí com 41. Em 18º, o Vasco com 40. Em 19º, o Goiás com 38. E o Joinville rebaixado com 31 pontos. Eu disse 5 equipes disputam. 3 delas vão somar o Joinville, que é Coritiba, Figueirense, Goiás, Vasco e Avaí. Vão entrar na última rodada, olha, vai sair faísca. Mas, Kelvin, Ricardo, a gente vai falar de um jogo agora, depois a gente vai voltar aqui vamos debater essa situação aqui, que foi Figueirense, São Paulo e Figueirense. O São Paulo brigando, né? Precisava de ganhar o jogo para ficar dependendo só dele, como de fato aconteceu. E o Figueirense jogando, né, as suas cartas finais, a sua cartada para safar. Essa vitória, né? Seria o jogo da vida, exatamente, mas tem chance ainda. E olha como o futebol, gente, eu de uns tempos para cá, graças a Deus, eu falo do futebol com coração. Isso tem me feito muito bem.
Isso é uma coisa minha mesmo, sou torcedor como você, mas analiso o futebol com bastante frieza. Mas eu confesso, ontem, o jogo estava empatado, o São Paulo saiu na frente, gol do Luiz Fabiano, o time do Figueirense empatou e o Carlos Roberto, cara, fez um golaço, fez 2-1. 45:30 do segundo tempo, o São Paulo, se perguntasse para qualquer torcedor, 45, olha, tá 2-1 pro Figueirense, dá para virar? Eu duvido que alguém falaria, viraria. Então, não, a gente consegue um empatinho. Allan Kardec acerta uma cabeçada, faz 2-2. E aos 49, o Thiago Mendes pega uma bola, faz 3-2. Mas o jogo, quando estava 2-2, Ricardo, que é você de casa, o Figueirense desceu pro ataque, mas o cara teve uma chance de gol. Me fala o nome do atacante, cara. A gente vai lembrar aqui. Ele sai do lado direito e se ele cruza a bola, a gente faria o gol. Então, olha como são o futebol. Kelvin, eu vou perguntar. Contra-ataque do São Paulo, o Luiz Fabiano perdeu. Exato, o Luiz Fabiano perdeu. Antes do São Paulo fazer o terceiro, o Luiz Fabiano perdeu, que ele chutou. Exatamente, Kelvin, muito bem lembrado, Kelvin, você lembrou muito bem. Mas eu te pergunto, Kelvin Melo, diante dessa situação, 45,5, foi muita injustiça pro time do Figueirense? Futebol é bola na rede, né? Futebol é bola na rede. Você não tá falando com o coração, não, Kelvin? Não estou falando não, mas na verdade o bom do jogo do São Paulo e Figueirense ficou para esses minutos finais, a partir dos 45 minutos, né, isso aí, nós assistimos aí parte do jogo e realmente um jogo xoxo, um jogo morno, São Paulo jogando mal, né, o Figueirense lutando dentro das limitações de elenco, limitações técnicas, mas esse final realmente foi eletrizante, o São Paulo com uma sorte danada conseguindo virar esse placar, no meu ponto de vista é sorte. O Gonzaga, uma coisa interessante foi que exatamente no mesmo momento do jogo do São Paulo e Figueirense, sábado, 5 horas da tarde, foi o jogo do Franca Basquete contra o Caxias, e que teve uma situação idêntica, do Franca só empatar a 3 segundos do final, levar o jogo para prorrogação, um jogo no mesmo momento com esse mesmo drama das duas equipes. O mesmo drama, eu concordo, você falou muito bem, mas o drama do Figueirense, gente, o Muralha, goleiro do Figueirense, deu dó. Mas eu pergunto para você, Ricardo, a mesma pergunta. Não é muita castigo para uma torcida só, Ricardo? Não é muito castigo? Sem dúvida, Gonzaga. É o castigo, principalmente o Figueirense vivendo essa situação delicadíssima, prestes a um rebaixamento. Aquela vitória praticamente já tirava da questão do rebaixamento, iria para 43 pontos, estava praticamente tranquilo. Exatamente. Né? E esses 2 gols nos acréscimos talvez possa mudar a história do Figueirense, porque um rebaixamento à segunda divisão, isso aí muda a história de um clube, porque é investimento menor, a arrecadação muito menor de TV, então isso é muito complicado. E esses detalhezinhos do futebol, como o contra-ataque que o Figueirense teve a chance de fazer 3-1, o 3-2, né? Porque naquele momento já estava 2-2, acabou não fazendo e ainda acabou tomando para piorar mais ainda a situação. É delicado essa situação. Né? Foi mais tempero ainda nessa briga do rebaixamento. Não, sem dúvida. O presidente da Federação Catarinense de Futebol disse durante a semana que tinha esquema armado para o Vasco não cair. E foi endossado pelo presidente Figueirense e agora acontecendo esse resultado aí que com certeza ele não esperava, né? Assunto esse que você acabou de colocar, porque que um empate apenas do Figueirense, porque o Figueirense já não depende só dele. Caso o Avaí vença o Corinthians, que é muito difícil, já não adianta uma vitória em cima do Fluminense. E vamos passar aqui, olha como ficou isso aqui. Ricardo, Kelvin e você de casa. O Coritiba é o 15º com 43 pontos, 11 vitórias, menos 11 gols. O Avaí, o 16º, 41 pontos, 11 vitórias, menos 22. O Figueirense, 17º, 40 pontos, 10 vitórias, menos 15. O Vasco, que esse aqui, ele não pode chegar empatado com ninguém desse aqui, porque ele perde no saldo. O Vasco tem, é o 18º, 40 pontos, 10 vitórias, menos 26 gols. E o Goiás com uma chance remota, mas com a vitória fora de casa, que deu uma respirada. 38 pontos, 10 vitórias, 9 gols, menos 9. Eu quero fazer a seguinte pergunta. Qualquer coisa a gente pode debater aqui. Diante de tudo que está aqui, o Coritiba, a chance do Coritiba cair é menos de 1%. Eu nem vou entrar na merda da questão. Mesmo com a derrota, a combinação, tirar o saldo é complicado. Mas para garantir, Ricardo, Kelvin, ele precisa de um ponto para não correr esse risco, né? Esse asteroide que possa cair lá no Couto Pereira, não acontecer, fazer um ponto.
O Vasco é o único time grande aqui. Agora eu vou pôr lenha aqui, Ricardo. E o senhor que ama o Vasco da Gama, se o senhor não fosse flamenguista, o senhor torceria pro Vasco por causa do Eurico Miranda? O Vasco da Gama é o único grande aqui. A imprensa do Rio de Janeiro, que me permita, respeito a você, de todo o Brasil, ela diz que tinha um complô armado pro Corinthians ganhar o título, mas falou de uma maneira tal. Bom, eu entendo que o Corinthians ganhou com todos os seus méritos. E os clubes carioca, capengou aí, tudo bem. E estão acreditando no Vasco. Eu te pergunto, Ricardo Costa, diante de tudo isso aqui, na sua opinião, friamente, que você é um analista, faz uma análise profunda do futebol, o Vasco safa? Gonzaga, como eu disse na semana passada, os meus prognósticos para esta rodada acabaram se confirmando, né? Que seria a vitória do Coritiba contra os reservas do Palmeiras, como estava previsto, acabou acontecendo. A vitória do Vasco sobre os reservas do Santos também acabou se confirmando. Mantenho a minha previsão da semana passada, onde eu dizia que eu acreditava em 2 vitórias do Vasco. Eu ainda acredito em mais uma vitória do Vasco sobre o Coritiba. Porém, o Vasco não depende só dele. Ele continua dependendo de resultado de terceiros. E aí mora o grande problema do Vasco da Gama. O Vasco depende hoje, a meu ver, o Avaí contra o Corinthians, eu não acredito em vitória do Avaí. Portanto, o grande problema do Vasco está no jogo Fluminense e Figueirense. O Vasco ganhando o seu jogo, ele só escapa se o Figueirense não vencer o Fluminense. O Fluminense, pela péssima campanha no segundo turno, não dá muitas esperanças ao torcedor do Vasco da Gama. Eu acredito piamente na lisura dos jogadores do Fluminense, não acredito que o Fluminense vai entregar o jogo. Se perder é justamente pelo péssimo desempenho que vem tendo aí no segundo turno. Não tenho dúvida também que a diretoria do Fluminense e a torcida do Fluminense gostariam que os jogadores entregassem sim. Por quê? Tudo o que se passou no Campeonato Carioca, as divergências de Fluminense e Flamengo de um lado contra Eurico Miranda e presidente da Federação Carioca de outro, prejudicou em muitos momentos aí a situação de Flamengo e Fluminense. Todos sabem da força do Eurico Miranda na federação. E outra coisa, divergência grave entre Fluminense e Vasco, a questão do Maracanã, que historicamente o Vasco tinha, a sua torcida ficava do lado direito, com o contrato do Fluminense com o novo Maracanã. A torcida do Fluminense passou a ocupar aquele espaço. Prova disso que o jogo Vasco e Fluminense do retorno teve que ser jogado no Engenhão. Isso aí é mais um atrito. Então, pela torcida e pela diretoria, o Fluminense perderia esse jogo fácil. Não acredito que os jogadores do Fluminense vão fazer isso. Mas, pelo que vem fazendo ultimamente, eu não acredito em vitória do Fluminense. Eu acredito que o Vasco vai ser rebaixado, mesmo vencendo o Curitiba. Eu pensei que você não ia responder minha pergunta. Respondeu. Kelvin, eu faço a mesma pergunta para você. O Vasco safa? O Vasco cai? Não, o Vasco já caiu. Do meu ponto de vista, o Vasco já foi. Infelizmente, né, pensando aí do lado do futebol catarinense, você tem Joinville, que já está lá embaixo. Né? Exato. Também está batendo na... O Figueirense, até a chance dele é até boa. Depende só dele. Né? Avaí. Avaí. 3 rebaixados. 2 vai. Como você falou, Joinville e mais um. Seria o ponto negativo aí desse estado. Mas... voltando no Vasco da Gama, né? O time fez uma boa campanha, entre aspas, nesse segundo turno, conseguiu recuperar alguns pontos perdidos, mas realmente a situação está muito difícil. Eu acredito que o Curitiba não vai deixar aí dar sopa pro azar e vença esse jogo contra o Vasco da Gama. Realmente uma última rodada emocionante, mas o Vasco já foi. Os cariocas vão ter mais um time na segunda divisão. Olha, é lamentável. Eu entendo que time grande não pode cair no sentido, tem que jogar, tem obrigação de se manter. Cai se for rebaixado, não pode fazer o que fizeram o tapetão do Fluminense 2001 e agora recente. Isso é pura verdade. Certo? Isso é vergonhoso pro futebol. Agora, o futebol carioca, quando eu digo isso, porque é o atual momento, amanhã pode ser outro, tá? Gente, repense cartolas do futebol. Vocês ficam numas disputas aí, umas coisinhas, sabe, umas picuinhas um com o outro, isso não leva a nada. Vocês estão por trás de grandes equipes de potência do futebol e estão esquecendo, tá? E o Vascão, se cair de novo, é lamentável, tá? Já virou ping-pong. Terceiro rebaixamento em menos de 10 anos. Terceiro rebaixamento. Então, é profundamente lamentável. Ricardo, pra gente terminar aqui, você tem mais algum prognóstico, por exemplo, só para voltar, Kelvin, o São Paulo está tranquilo, ele depende de um empate lá para não correr risco nenhum, para a gente encerrar o programa hoje. Gonzaga, eu acredito sim que o São Paulo vai ficar com a 4ª vaga, ele depende de um simples empate contra o Goiás que já
tem uma chance, como você disse, uma chance mínima de permanecer. Eu acredito que o São Paulo consiga esse empate. Agora, é curioso, porque para mim, essa vaga do São Paulo para a Libertadores, de uma certa forma, é um prêmio pela incompetência, né? Por tudo que... É um título. É o prêmio pela incompetência do que foi a gestão do São Paulo nesse ano de 2015. Um ano que, para a torcida do São Paulo, de uma certa forma, esquecer tudo que foi feito de lambança na parte administrativa do clube, né, Gonzaga? É verdade, muito bacana. Olha, a Casa do Atleta Artigos Esportivos lá na Santa Cruz vai brindar hoje o nosso convidado Kelvin Melo. Vai sair com a camisa mais bonita do que aquela que ele tá ali, viu? O cara simpático, galanzão, tá ok? Vai sair com a camisa lá da Casa do Atleta Artigos Esportivos, telefone 3702-2217, onde tem lá o Aguinaldo, o Dudu, o Joãozinho, o pessoal para atender você. Kelvin Melo, muito obrigado mais uma vez pela presença, garoto. Você já virou, você já é da casa aqui. Espero que você volte outras vezes. Obrigado, Gonzaga. Ó, não tenho nada contra o futebol carioca, não, hein? Tô até torcendo pro Muricy Ramalho ter muito sucesso agora no comando do Flamengo. Tá indo pra lá, né? Pro seu time, né? Tudo indica que sim. Tá certo. Um abraço, Gonzaga. Obrigado. Um abraço aos telespectadores. Ricardo, tudo de bom. Legal, Valeu, obrigado, muito Kelvin. bacana, Kelvin. Repito, você é da casa aqui, volte sempre. Ricardo Costa, tem abraço aí, Ricardo? Sim, Gonzaga, o meu abraço dessa semana vai para a minha amiga Sirlene Xeregato. A Sirlene, que é proprietária, juntamente com seu marido, o Ney, do buffet Sabor e Companhia. A Sirlene fez aniversário no último domingo, então meus parabéns, Sirlene, um grande abraço, toda a felicidade do mundo para você. E aproveitando, se você quer que sua festa seja inesquecível, então escolha a melhor opção. Buffet Sabor e Companhia é a sua melhor opção. Telefone 3176-7158. Aí o buffet Sabor e Companhia para festas de casamento, confraternização, formatura, é uma grande opção, Gonzaga. Legal, muito bacana. Um abraço aqui pro Alexandre lá do Barracão Restaurante. Ele tá feliz da vida. Ele assistiu o jogo do Palmeiras e Santos, o primeiro jogo da Copa do Brasil. Falou, que joguinho, esse joguinho não me agradou não. Ah, o Coringão tá sobrando e tal. O Netão lá do Francano, a Silvia, a recepcionista. Os corintianos hoje estão, e com razão, né? Ganharam um título, entendo eu, merecido, incontestável. E abraço para todos os meus amigos, centenas de amigos corintianos que eu tenho por todo o Brasil, os torcedores de um modo geral. O Esporte Mágico vai ficando por aqui. Um grande abraço a você que esteve ligado conosco. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa.